Na gíria do futebol, quando falamos que um atleta joga de terno, nossos pensamentos se voltam aos jogadores clássicos que não sujavam suas roupas, nem parecia que suavam dentro de campo. Pirlo, Iniesta, Toni Kroos, Redondo, Zidane. Todos eles mostraram suas habilidades e facilidades em comandar o meio-campo, com muita elegância fora do comum. Mas lá atrás, nos anos 70, o Brasil viu surgir um volante que mudou o patamar de um clube gaúcho. Ele fez história com a camisa colorada empilhando troféus e possui um título que nenhum outro clube brasileiro tem. Foi um dos primeiros jogadores a se aventurar na Itália e aceitou o desafio de ser um jogador exemplar aos olhos europeus para que pudesse abrir caminho para outros brazucas. Antes de Totti, antes de Batistuta, a Roma já havia coroado um rei, um brasileiro, um gênio. Seu nome é Falcão, mas para quem nasceu neste século já deve imaginar que estamos falando do craque do futsal. Mas estamos falando de Paulo Roberto Falcão, o rei de Roma e o eterno camisa 5 do clube do Internacional. Você vai conhecer a jornada espetacular do homem que encantou duas nações com a elegância dos seus passes, a grandeza do seu futebol e a beleza rara de quem transformou o meio-campo em arte. O catarinense Falcão nasceu em 1953 e, ainda pequeno, se mudou para o Rio Grande do Sul. Em sua infância, ajudava a família pegando garrafa de vidro para vender e complementar a renda. Tomou gosto por jogar futebol e, por influência dos familiares, escolheu o Internacional como seu clube do coração. Um garoto franzino dava seus primeiros toques na bola com uma classe incomum. Na adolescência, jogava na base do Inter e também trabalhou com seu pai na construção do Beira-Rio, e mal sabia ele que anos mais tarde jogaria naquele estádio. Desde muito jovem, Falcão já demonstrava uma leitura de jogo que saltava aos olhos. Ele não corria mais que os outros. Ele pensava antes. O jogo parecia desacelerar ao seu redor, como se o tempo lhe desse uma vantagem invisível. Aos 20 anos, com a camisa vermelha do Internacional, já era titular absoluto e maestro do meio-campo, e seu pé quente ajudou o Inter a vencer o Gauchão de 73. Com Rubens Minelli, o Inter montou um time histórico. Falcão era o cérebro, o organizador, a referência técnica de uma equipe que marcou época no futebol brasileiro. Em 74 conquistou o Gaúcho. Em 1975, o Inter fincou sua bandeira entre os grandes clubes brasileiros ao conquistar seu primeiro Brasileirão. Aliás, foi o primeiro clube da região sul do país a vencer um título nacional ao bater o Cruzeiro na final por 1-0. Em 76, Falcão já era uma das estrelas do Colorado, ao lado de Carpegiani, Figueroa, Dadá Maravilha e o goleiro Manga. O Inter bateu o Corinthians na final e foi bicampeão brasileiro, e Falcão foi eleito o melhor jogador da competição. Em 1978, Falcão era um dos melhores jogadores brasileiros e às vésperas da Copa do Mundo, na Argentina. Uma opinião que praticamente tirou o volante do que seria sua primeira Copa. Em entrevista, ele disse que gostaria que seu treinador entre 75 e 76 fosse Rubens Minelli, mas Cláudio Coutinho, que era o comandante da Amarelinha, não gostou e optou em deixar o maestro de fora para levar o volante arranca-toco Chicão, que jogava no São Paulo. Em 1979, o Colorado levantou o troféu do Campeonato Brasileiro. E o feito de 1979 entrou para a eternidade. Campeão invicto. Nenhuma derrota. Um domínio absoluto. O Inter bateu o Vasco na final e tal feito não foi repetido até hoje. Falcão era mais que um jogador. Era um arquiteto de jogadas que fazia lançamentos de 40 metros com a mesma facilidade com que tocava de primeira. Seu estilo refinado contrastava com a dureza dos marcadores. E mesmo assim, ele dominava o meio-campo como um imperador. Talento. De Falcão cruzou o oceano. Em 1980, a Roma decidiu apostar alto. O clube italiano, que vivia à sombra da Juventus e do Milan, pagou uma fortuna por um brasileiro que parecia jogar com os olhos nas costas. Foi uma das transferências mais comentadas da época. Chegando à capital italiana, Falcão não demorou a encantar. Seu primeiro toque na bola era um cartão de visitas. Dominava com estilo, passava com precisão cirúrgica e seu senso de posicionamento beirava o sobrenatural. Era como se enxergasse o jogo de cima. Roma se apaixonou. Os torcedores, conhecidos por sua paixão avassaladora, rapidamente o apelidaram de o oitavo rei de Roma, um título reservado a pouquíssimos. Antes dele, 7 reis lendários haviam sido nomeados na história da cidade. E agora, um brasileiro ganhava lugar entre eles. Falcão não apenas jogava bem, ele transformava o time. Ao lado de Bruno Conte e Roberto Pruso, levou a Roma ao Scudetto, de 1982 a 83.
o primeiro título italiano do clube em mais de 4 décadas. A cidade parou. Os jornais exaltavam: Roma é campeã e tem um rei no meio-campo. Mas Falcão oferecia mais que troféus. Ele oferecia beleza. Em uma época onde o futebol italiano era extremamente tático e defensivo, Falcão era uma poesia em movimento. Sua técnica refinada fazia torcedores rivais aplaudirem. Seus lançamentos rasgavam defesas como bisturis. Era futebol na sua forma mais pura. Enquanto brilhava na Europa, Falcão também ganhava espaço na seleção brasileira. E em 1982, o mundo testemunhou uma das equipes mais brilhantes da história do futebol. Zico, Sócrates, Júnior, Éder e Falcão. Era uma verdadeira orquestra em campo. Tele Santana montou um time que não jogava por resultado, jogava por arte. E Falcão era um dos maestros dessa sinfonia. Vestindo a camisa 15, ele controlava o ritmo do meio-campo com toques rápidos, passes verticais e uma presença imponente. A campanha era impecável. O Brasil encantava, goleava, sorria. Até que veio o dia 5 de julho de 1982. Brasil x Itália. Um jogo que virou trauma nacional. Falcão marcou o segundo gol do Brasil. Um chute de esquerda, de fora da área, que explodiu em emoção. Seu grito após o gol é um dos momentos mais marcantes do futebol brasileiro. Ele corre com os braços abertos, olhos marejados, como quem sentia que estava tocando o céu. Mas o destino foi cruel. Paulo Rossi fez 3 gols e calou o mundo. O Brasil, a seleção que todos amavam, foi eliminada. Falcão, Zico, Sócrates, todos voltaram sem a taça, mas com a admiração do planeta. Aquele jogo não apagou o brilho da geração de 82. Pelo contrário, elevou-os ao patamar de lendas trágicas, como heróis épicos que não venceram, mas que jamais serão esquecidos. Após o auge na Roma e a Copa de 82, Falcão ainda teve bons momentos. Mas o corpo começou a dar sinais de desgaste. Lesões no joelho o tiravam de campo com frequência. Ele lutava contra o tempo, contra a medicina esportiva ainda limitada da época, e contra a própria frustração. Em 1985, se despediu da Roma, e sua despedida foi digna de um rei. Lágrimas, aplausos de pé e o reconhecimento de toda uma cidade. Voltou ao Brasil para jogar no São Paulo, ao lado de Müller, Silas e Careca. E falando em Careca, fizemos um vídeo sobre sua carreira, e te convido para assistir. Devido a inúmeras lesões, Falcão ficou até o início de 86 e conquistou somente o Paulistão de 85. Na metade de 86, Falcão foi novamente chamado por Tele Santana para jogar a Copa do Mundo do México. Vindo do banco, jogou apenas os 2 primeiros jogos, e esses foram os últimos jogos de sua exuberante carreira como meio-campista. Ao todo, foram 61 gols em 382 jogos disputados. Falcão mudou a forma de como os volantes jogavam, pois eram acostumados a somente destruir as jogadas sem ter a obrigação de armar as ações ofensivas. Mas ele provou que dava para jogar sendo um volante, mas que distribuía as jogadas para seus companheiros. Engana-se quem pensa que Falcão deixou de brilhar após pendurar as chuteiras. Ele se reinventou. Virou comentarista esportivo, técnico, dirigente. Sempre com a mesma elegância que o consagrou como jogador. Assumiu a seleção brasileira como técnico em 1990, comandou clubes como Internacional e Bahia, e por onde passou, levou inteligência tática e respeito. Mas o campo era seu habitat natural. Na Roma, seu nome é sagrado. Está eternizado em murais, camisas, bandeiras. Torcedores que nunca o viram jogar falam de Falcão como se tivessem crescido vendo seus passes mágicos. Para os italianos, ele não foi apenas um craque. Ele foi a alma de uma geração. Paulo Roberto Falcão não era um meia convencional. Ele era um regista, como dizem os italianos. Um maestro. Jogava como um volante avançado, com chegada na área, mas sem perder a capacidade de marcação e leitura tática. Roubava bolas, distribuía passes, ditava o ritmo. Ele foi precursor de uma nova forma de se jogar no meio-campo. Em tempos onde os volantes eram brucutus, Falcão mostrou que era possível ser elegante e eficiente. Seu estilo influenciou gerações. De Pirlo a Xavi, de Gerson a Toni Kroos. Todos eles, direta ou indiretamente, beberam da fonte de Falcão. No Brasil, talvez ele não tenha o mesmo marketing de um Zico, a idolatria de um Romário ou as glórias de um Pelé. Mas entre os especialistas, ex-jogadores e apaixonados por futebol, Falcão é unanimidade. Um dos maiores meias da história do país. Tinha tudo. Técnica, inteligência, liderança, senso de posicionamento, leitura tática, passe longo, chute de média distância.
Era um jogador completo. Poucos brasileiros brilharam tanto na Europa, com a mesma classe. Poucos uniram dois países com tanta harmonia. Falcão encantou o Brasil e conquistou a Itália. Décadas se passaram. O futebol mudou. Vieram os Ronaldos, o Messi, o Haaland. Mas o nome de Falcão ainda ecoa pelas ruas de Trastevere, pelos bares próximos ao Coliseu e pelas arquibancadas do Estádio Olímpico de Roma. Seu reinado é eterno. E para você, Falcão está no top 5 dos maiores meias da história do Brasil? Deixa aqui nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias como essa. E se você quer conhecer o melhor camisa 9 que jogou nos anos 80, já sabe, né? Clica no vídeo ao lado que eu te conto tudo lá.